Mas, doutor José Ricardo Alvarez Viana, antes de eu lhe entregar a homenagem devida, este membro da Comissão do Consumidor, talvez mestre de cerimônia por imprudência dos meus colegas, mas mestre de cerimônia ad hoc. Aqui estou eu. Eu fui incumbido de prestar-lhe a homenagem, na condição de um jovem advogado, que ainda tem muito a aprender. E conversando com a tua colega, a doutora Márcia Guimarães, juíza titular da Vara de Execuções Penais, ela disse uma frase, não é plágio porque estou citando a fonte, não é? Que inspirou esse discurso, doutora Márcia. Nós possuímos uma origem em comum. Em comum. Advogados e magistrados. E quando nós prestamos essa homenagem ao senhor, e aqui faço na frente do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos prestando essa homenagem a toda a vossa classe, a classe dos magistrados brasileiros. Esses senhores juízes, essas senhoras juízes que aqui estão. E qual que é essa origem em comum? Como é que tudo se deu? Até um certo ponto o caminho era em conjunto. Hoje nós somos, assim como a federação, interdependentes, mas harmônicos entre si. Interdependentes, mas harmônicos. Mas e aqueles bacharéis, senhoras e senhores, secretário Molina, e os bacharéis em 1823? Onde que você quer chegar? Quero chegar em Napoleão Bonaparte. Essa homenagem à Vossa Excelência começa com Napoleão Bonaparte. Napoleão invadiu a Europa, estava invadindo Portugal. Os nossos colonizadores portugueses tiveram que vir para o Brasil. Vieram. Brasil colônia, presidente Pinha Castelli. Chegando aqui, em 1822 fizeram a independência do Brasil. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, às margens do riacho Ipiranga, montado, não num cavalo branco, mas em uma mula, declarou independência ou morte, somos independentes. Mas e os primeiros cursos jurídicos, doutor José Ricardo, que só vieram em 1827, como é que faziam os bacharéis naquela época? Estudavam em Coimbra. Vossa Excelência é doutorando em Coimbra. Lisboa, mais elegante ainda, para sair do marasmo. Esses bacharéis, doutora Márcia Guimarães, porque nós, magistrados, vós, magistrados, nós, advogados, nós somos bacharéis. Eles, desesperados, presidente Pinha Castelli, mandaram uma carta em 1823, porque o Brasil, em 1822, já não era mais ligado a Portugal, e tinha muito bacharel estudando em Coimbra, esse sim em Coimbra. Eles mandaram uma carta desesperados, senhores bacharéis, para o deputado, a constituinte de 1823, José Feliciano Fernandes Pinheiro, pedindo para a criação do curso jurídico. Foi criado o curso. Foi criado. E o ponto máximo dessa homenagem está naquelas duas cadeiras que estão lá no fundo, os senhores estão vendo. Eu vejo espiritualmente ali dois senhores sentados, dois ilustres senhores. Ambos se chamam Francisco. Um se chama Francisco Alberto Teixeira de Aragão, magistrado da mais alta corte deste país, que à época se chamava Supremo Tribunal de Justiça, e Francisco Gomes Brandão, conhecido como Francisco G. Acaiabe Montezuma, fundador, inclusive no Brasil, do Supremo Conselho do Grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. O Francisco Alberto Teixeira de Aragão, e isso precisa registrar, vejam a interferência. Ele era ministro da mais alta corte deste país, bacharéis, e ele estava preocupado com a desordem do foro, porque não tinha uma ordem dos advogados, magistrado, ele era um juiz da mais alta corte. Ele criou, presidente Pedro Garcia e presidente Pinha Castelli, um periódico em 1843 chamado A Gazeta dos Tribunais. Qual que era a finalidade? A finalidade, doutor Lício, naquela época, era cumprir com esse artigo 93, inciso 9, publicidade dos atos judiciais. Somente sendo público as pessoas se encaminhariam, tomariam ciência e etc. Esse juiz, convocando grandes e ilustres advogados da época, conseguiu com que o imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, filho de Dom João VI,
editasse o aviso de 7 de agosto de 1843, olha a origem dos advogados e dos magistrados, criando o Instituto dos Advogados Brasileiros, até hoje em vigor, órgão da mais alta classe intelectual, hoje no Rio de Janeiro. E assim, por obra de um magistrado brasileiro, criou-se esse instituto, que teve como primeiro presidente Francisco G. de Acaiaba e Montezuma, que tinha por finalidade, senhor juiz, criar a Ordem dos Advogados do Brasil. 100 anos depois, praticamente, em 1930, é criada a Ordem dos Advogados do Brasil, por um decreto do Getúlio Vargas. Porque o procurador da República à época era membro do IAB, e ele justificou o governo provisório no seguinte ponto, doutor José Ricardo, justificando ao Getúlio Vargas: senhor presidente, a criação da Ordem dos Advogados do Brasil não vai dar liberdade aos advogados. Isso não era bem quisto à época. Eles estarão sob o nosso controle. E assim foi criado. Pelo decreto 19.408, no seu artigo 17, a Ordem dos Advogados do Brasil. Vieram constituições de 34, de 37, como Vossa Excelência muito bem citou, que é a Constituição Polaca, porque teve inspiração no povo da Polônia. Veio a Constituição de 67, isso já no período militar, com a sua emenda constitucional. Chegamos em 88. Advogado é indispensável à administração da justiça. Nessa Constituição de 88, previu-se a defesa do consumidor. Em 1990, vem o Código de Defesa do Consumidor. Alguns anos depois, a Ordem dos Advogados do Brasil cria a Comissão de Direitos do Consumidor. E essa Comissão de Direitos dos Consumidores, que hoje os recebe aqui, aos magistrados, aos acadêmicos, então deve a sua origem a um juiz. Nós, advogados, para sermos advogados hoje e termos a nossa classe em ordem, devemos a nossa origem aos senhores juízes. Foi um ancestral de Vossas Excelências que estimulou a criação dessa Ordem dos Advogados do Brasil. E desse modo, esta comissão que vos recebe de braços abertos, com muita alegria, em que pese a juventude, poderia-se dizer falta de maturidade, mas com muito sentimento, visa promover a defesa dos dispositivos constitucionais e legais por meio de um amplo e contínuo estudo das normas consumeiristas, a fim de embasar as suas atividades de difusão de conhecimento nos meios sociais, de deliberação e defesa de políticas públicas, doutor Flávio Caetano de Paula, de fomento à cidadania, senhores juízes, ao estudo acadêmico, científico, cultural, viabilizando a harmonia das relações de consumo e a pacificação social. E nós cumprimos os nossos intuitos agindo ativamente. E desse modo, doutor José Ricardo Alvarez Viana, prestando essa homenagem a Vossa Excelência, o concurso de artigos que leva o vosso nome é uma forma de prestarmos o nosso reconhecimento pela vossa trajetória como advogado, como promotor, como juiz, e como autor de livros, alguns livros, dos quais eu pude lê-los todos. Então nós temos aqui Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente, Manual de Direito das Obrigações, não é? Vossa Excelência, por exemplo, cita aqui nesse livro Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente. A questão ambiental não se circunscreve a considerações utópicas e a meras aspirações de um Estado democrático de direito. Na verdade, a problemática ambiental é fator decisivo para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, onde se almeja, com a conciliação entre economia e meio ambiente, homem e natureza, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana em todos os seus níveis. Nós prestamos essa homenagem é extensiva a todos os magistrados aqui presentes, interdependentes e harmônicos entre si. Reconhecemos que a nossa origem vem de Vossas Excelências, sentimos isso com muito afinco, com muito respeito pela dignidade dos senhores, sabemos que esse processo dialético é pesado, sabemos disso. E aqui, em público, reiteramos as nossas homenagens aos trabalhos que Vossas Excelências prestam nesta cidade de Londrina, como magistrados paranaenses. E, inclusive, eu entrego aqui para o senhor uma carta que eu recebi de um colega vosso,
magistrado federal de Jacarezinho, que não pôde estar presente, mas que enviou esse ofício e pediu para eu entregar em mãos. E ele diz assim: Ilustríssimo senhor presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina, Dr. Pedro Garcia Lopes Júnior, cumprimentando cordialmente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para agradecer imensamente o convite a um só tempo cortês, gentil, amável e atencioso. Por conta de compromissos assumidos na Vara Federal de Jacarezinho, dentre os quais audiências nos dias 9, 11 e 12, além da quantidade enorme de processos para despachar e decidir, infelizmente estou impossibilitado de comparecer a tão majestoso evento. Abrilhantado ainda mais não só pelos ilustres palestrantes, senão também pelo carisma do mestre de cerimônias. É típico de uma pessoa muito gentil, não é? Faço apelo que minha estima e consideração pela Comissão do Consumidor sejam consignados ao ilustríssimo magistrado homenageado da 7ª Vara Cível da Comarca de Londrina, Dr. José Ricardo Alvarez Viana, em nome de quem, respeitosamente, cumprimento o juiz-diretor-geral do Fórum de Londrina, Dr. Mauro Henrique Veltrini Tichanelli, ilustríssimo diretor do Fórum Criminal de Londrina, Dr. Paulo César Roldão, e ilustríssima senhora diretora da Vara de Execuções Penais, doutora Márcia Guimarães Marques da Costa, extensível, pois, a todos os magistrados presentes, bem como aos jovens estudantes de direito que são, a um só tempo, a esperança e o futuro da nossa pátria brasileira. Cordialmente, Rogério Canguçu Dantas Caxixe, juiz federal em Jacarezinho. Nós vamos convidar agora um membro da Comissão do Consumidor, Dr. José Ricardo Alvarez Viana, Dr. Wagner Santos, que vai entregar a Vossa Excelência uma placa em homenagem à sua pessoa em relação ao nome do concurso de artigos deste ano.